Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com essa convidada mais do que especial, Júlia Horta. Muito obrigada por ter vindo. Convidei ela pra vir aqui tomar um cafezinho, porque a gente adora um café, né, Júlia? Eu sou mineira, né, gente? Me chamou pra um café, pra um papo, tô vindo. E cearense também é bom de café, bom saber. E, gente, vocês sabem que a Júlia é uma grande comunicadora. Ela que transmite tantas coisas pro mundo com grande propósito, com grande missão. E ela fala muito sobre o autoconhecimento. E numa fase que a gente está vivendo aí de tanta exposição, né? Que as pessoas estão passando aí por várias provações e, enfim, vários cenários que a gente acaba se conhecendo mais. E muita gente passa por esse processo de autoconhecimento. E nada mais do que convidar essa pessoa que fala tanto sobre esse tema, que é tão importante, tão presente hoje em dia, né? Então, Ju, me conta um pouquinho como que foi o seu processo de autoconhecimento, quando que você percebeu que estava vivendo esse processo. Você ainda vive esse processo? Compartilhe um pouquinho. Vamos lá, você vai compartilhar junto comigo aqui, vamos trocar uma ideia. Mas eu acredito que para a maior parte das pessoas o processo de autoconhecimento começa na dor, né? A gente tá vivenciando uma fase desafiadora, um momento que você tá sofrendo, e aí você fala, opa, o que tá acontecendo comigo? Preciso entender quem sou e o que é isso, né, que eu tô sentindo. Então foi mais ou menos isso, eu tinha muita crise de ansiedade desde nova, e aí chegou um determinado momento da minha vida que isso começou a me atrapalhar mesmo, eu passava mal fisicamente e tudo mais. E eu falei, preciso começar a me conhecer. Só que assim, eu já falo que desde o começo que o processo de autoconhecimento é um caminho sem volta mesmo. Porque, como você falou, não tem como você começar um processo de autoconhecimento e falar, opa, agora eu sei tudo sobre mim. A gente tá em constante transformação. Exatamente, né? A gente vive ciclos diferentes, né? E quando a gente tem essa busca de se conhecer em cada ciclo, em cada fase, a gente vive esse processo repetidas vezes, né? Porque nunca vai parar. Por isso que a gente sempre fala que é bom a gente fazer terapia assim pra vida toda, né? Porque a gente sempre tá passando ali por situações diferentes, com pessoas diferentes, fases diferentes. Mas me conta como que foi no processo do MIS, por exemplo. E eu queria saber de você como que foi pra você. Depois eu vou contar como que foi a minha experiência também. Então, pra mim, o processo de autoconhecimento começou bem no MIS mesmo. Eu já participava de concursos de beleza desde 2014. E eu era muito novinha e a gente, querendo ou não, entra pra um universo que compara muito a gente, né? Que tem muita cobrança, muitas pessoas colocando expectativa em cima da gente. E tem a nossa autocobrança também. Então, lidar com isso tudo, assim, é meio que do nada, né? Porque é uma experiência completamente nova, é muito difícil. E aí eu lembro de uma época que eu não sabia mais se o que eu tava fazendo era pra me encaixar no que esperavam que eu fosse, ou se aquilo ali era eu dando o meu melhor. E aí eu falei, eu preciso entender qual é a minha melhor versão, né? Tipo, isso aqui realmente é o que a Júlia é de melhor e não o que querem que eu seja. E aí começou um processo muito intenso. Eu lembro que eu fiz vários seminários de autoconhecimento, aí comecei a meditar, aí fiz terapia, fiz coach também ao mesmo tempo. Foi realmente um processo de muito aprendizado, mas de muita dor também, porque quando você olha, você começa a descobrir coisas que você às vezes colocava debaixo do tapete, né? Do tipo, eu não quero olhar pra isso. Verdade. E aí você tem que olhar. E isso faz muito sentido, Júlia, porque às vezes essa dificuldade que a gente tem de olhar para os pontos negativos que todo mundo tem, né? Às vezes é uma ferida ali que você não quer cutucar, que você quer deixar ali quietinha, não quer mexer. E às vezes quando a gente trata essa ferida, essa coisa que a gente tem que esconder, a gente abre espaço para uma transformação, né? E aí novas coisas acontecem, digamos assim. Pra mim, por exemplo, eu penso assim, que comigo foi de uma forma assim muito que eu participei do MIS 2 vezes, né? Então, eu lembro que eu ouvia muito das pessoas o que eu deveria fazer. Faça isso, faça aquilo. Ah, mas você não precisa fazer isso, você não é assim. E as pessoas começaram a querer dizer quem eu era, sabe? E se você não tem uma firmeza em saber quem você é, do que você gosta, do que você acredita, você vai pra qualquer lugar, né? Então, acho que, inclusive, fica a dica, né, para as meninas que forem participar, não só esse ano, mas nos próximos anos também. Não deixem que as críticas ou que os elogios ou que as pessoas que estão ali em volta na sua equipe, no seu time, te digam o que você deve ser, sabe? Porque isso vai durar um período muito curto, né? Não vai ser assim, não vai ser verdadeiro, não vai ser autêntico. Então, quando respeitei a minha singularidade, digamos assim, e eu conheci, sabe, os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, isso me potencializou muito mais, né? E eu acho que o MIS faz isso com a gente, assim, e eu acho engraçado porque as pessoas falam que é só beleza e tudo. Mas, cara, você não tem noção do processo que é por trás, sabe? E eu sempre falo que o MIS, ele prepara, assim, pra vida, sabe? Eu acho que se a pessoa pudesse, todas as pessoas do mundo pudessem passar pela experiência do MIS, assim, é um processo de autoconhecimento muito grande. Porque você tem que ser
muito firme em quem você é, em quem você acredita. Ainda mais hoje em dia, graças a Deus, não é só sobre beleza, né? É muito mais do que isso. Eu falo duas coisas que eu gosto muito de falar, que são frases que me marcam, assim. Primeiro, que eu falo que as pessoas estão o tempo inteiro tentando contar histórias sobre você. Então elas criam um personagem pra você com a cabeça dela. Agora, a opção é sua se você vai encarnar aquele personagem, ser o personagem que ela criou, ou se você vai ser você. Exatamente. E a outra coisa é, um concurso de beleza, independente de ser um concurso de beleza ou não, é um lugar que as pessoas estão te avaliando. E aí você tende a querer se encaixar. Só que a questão é, quanto mais você tenta se encaixar, mais você some. Quando você entende que o que você é diferente, eu sempre falo isso, gente, o que tem de incrível na gente é o que a gente é diferente dos outros. Só que a gente não pensa nisso e aí a gente vai se comparando, tentando se encaixar numa caixinha, e você perde seu brilho inteiro. Então assim, eu lembro que quando eu te conheci nesse Miss Brasil, né, no que você acabou de se tornando Miss Brasil, nossa Miss Brasil, eu lembro que eu te vi pessoalmente e falei, gente, essa mulher tem um brilho fantástico. Mas é esse brilho que só aparece quando você sabe quem você é e você tem orgulho de quem você é. Conhece, né? Assim, eu acredito muito que quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente também gera autoconfiança. Sim. E isso é o que te impulsiona, de certa forma. Porque se você sabe quem você é, você tem essa confiança e você passa mais credibilidade e firmeza ao olhar, ao conversar com as pessoas. E talvez esse seja o brilho que você falou. Diferente de 2018, por exemplo, quando eu participei, eu ainda não me conhecia, eu não sabia ainda o que eu queria, não tinha as minhas crenças muito formadas, digamos assim. Então eu precisei passar por todo esse processo para me conhecer, sabe? Para viver certas coisas, para que me trouxesse para 2021 e me tornasse essa mulher mais firme que eu me considero hoje. Claro que a gente sempre pode melhorar, né? Cada vez mais, óbvio. Mas eu sinto muito isso, assim. E qual a sua dica para as meninas que vão participar do concurso, assim? Eu sei que ela já dá várias dicas no Instagram dela, né? Mas se você tiver, assim, alguma coisa especial que você queira dizer com relação à autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, o que você diria pra elas? Duas coisas que eu acredito que a gente sempre fala quando a gente vai dar dica, né? Que elas precisam ser elas mesmas e aproveitar. E quando a gente fala de aproveitar, eu não sei se você concorda, mas quando a gente se conhece, a gente se admira e a gente é autoconfiante, consequentemente, melhora muito as nossas relações com as outras pessoas também. Então, no meu Miss Brasil, eu lembro que eu falei de sororidade, as pessoas ficavam, ai, mas sororidade num concurso de beleza, você tá sendo hipócrita. Só que não, porque quando eu me conheci, eu entendi o meu potencial, eu também consegui olhar pro potencial das outras meninas e falar, tá tudo bem, cada uma com o seu, a gente é diferente, isso é incrível, mas ela ser maravilhosa não apaga o meu brilho. E aí eu conseguia brilhar e ainda assim fazer amizade, aproveitar o concurso. Então, uma dica que eu dou é, realmente invista em se conhecer, porque senão você vai passar a melhor experiência, talvez uma oportunidade assim, gigante na sua vida, sem deixar a sua marca, sem deixar as pessoas te conhecerem e sem principalmente aproveitar, né? Então assim, essa é a maior dica que eu tenho pra dar, com certeza. Eu concordo 100% com tudo que você tá falando, realmente, independente de ganhar ou não, é válido, porque realmente a gente aprende muito com essa experiência, eu sempre falo isso, sempre todo mundo fala isso, mas é porque é a mais pura verdade. Ninguém sai perdendo, eu digo assim, sabe? E processos estão aí pra isso. Então a gente precisa viver processos para que lá na frente a gente entenda por que foi daquele jeito, né? Então você viveu o seu processo, eu vivi o meu processo, você participou de outros concursos antes, eu também. Você foi com uma idade, eu fui com outra. Então assim, a gente precisa viver um processo naquela hora, naquele momento, para te levar onde você precisa chegar, para onde você quer chegar, né? E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, eu acho que é mais assertivo, assim. Então, eu acho que é isso mesmo. Sim, você também é uma mulher de muita fé, acredito que você vai concordar comigo. Às vezes os planos que Deus tem pra gente são até maiores que os nossos. E às vezes ali que você acha que é tipo o ponto final, ali é uma parte do seu caminho. Então, independente de você ganhar ou perder, que você faça muito bem feito e viva da melhor forma possível aquela experiência, porque aquilo ali é uma parte do caminho e tem pessoas te olhando, tem oportunidades novas se abrindo. Então, assim, é realmente se abrir pra você vivenciar isso com a maior intensidade que você puder, né? Ju, muito obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite, compartilhado um pouquinho do seu conhecimento. Você agrega na vida de tantas pessoas e tantas mulheres. Você continua iluminando por onde você for. Você é uma amiga querida. Gente, eu já era fã dela, mas eu sou mais ainda. Porque quando eu conheci ela mais, assim, sabe, de conviver mesmo, eu vi que ela é o que ela é mesmo. Então, total recíproco, gente. Essa mulher é maravilhosa. Tô muito feliz de estar aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo.